Olá, amigos aprendizes. Dia de comentar o capítulo do Evangelho segundo o Espiritismo. A gente está no capítulo 24, que é intitulado Não coloqueis a candeia sob o alqueire. Basicamente, o capítulo fala sobre a transmissão da mensagem do Cristo. A gente vai focar bastante em alguns aspectos históricos que ajudam a gente a compreender algumas coisas. E mais para o final, a gente vai entender que não era só Jesus falando para os discípulos, para quem que ele sugeria que transmitisse primeiro a mensagem, que depois a mensagem se espalhasse, mas depois vamos lembrar que nós também devemos ser mensageiros e até um pouco mais, então a gente vai puxar depois aqui para o nosso dia a dia. Então vamos ver a comparação do que Jesus falou lá com os apóstolos, a forma como ele propagava a mensagem, para que a gente aprenda um pouquinho e possa colocar em prática no nosso dia, no contemporâneo aqui, né? Nas nossas práticas, nos nossos relacionamentos. Não é isso, Apolônia? Isto. Boa noite, gente, aprendizes. Um prazer estar com vocês mais uma vez. E vamos lá, porque o capítulo tem muitas informações, né? Então, Kardec, ele traz, como a Lívia falou, vários elementos históricos que a gente precisa entender um pouco para a gente compreender o capítulo. Então, quem eram os gentis? Os gentis eram todos os povos que não eram judeus, ok? E era muito definido quem era judeu e quem não era. Então, eles viviam em castas, né? Eram grupos de pessoas, né? Samaritanos. Quem eram os samaritanos? Eram aqueles povos do qual havia montado as 12 tribos de Israel, que o que acontece? 10 tribos ficaram na região de Samaria, que é uma cidade. A cidade principal era Samaria. 2 tribos ficou mais ao norte, que é o povo judeu, que foi ali para Jerusalém. E só que aí, entre essas tribos de Jacó, saíram todos do mesmo lugar, houve algumas divergências, né? Então, eles não se davam muito bem, por isso que naquela passagem de Jesus, quando vai ao poço e tem a mulher samaritana, e aí Jesus conversa com ela e ela fala, por que conversas comigo, né? Você sabe que eu sou samaritana. Porque não tinha este contato, tá? Então, quem são os samaritanos? Era quem vivia na região da Samaria, ok? E por que Jesus pede aos apóstolos para não ir aos gentis neste primeiro momento, né? E isso está dentro desse capítulo. Bom, porque na verdade Jesus, não era porque Jesus não queria tinha preferência pelo povo escolhido. Não era isso. Mas o povo escolhido, eles estavam mais preparados, eles acreditavam, eles tinham conhecimento da religião e da questão do aprendizado histórico que tinha lá esqueci. De Deus único, né? De Moisés. Isto, de Moisés, isto. Deus único de Moisés. E, na verdade, Jesus queria que eles resgatassem a ovelha perdida, né? Então, por isso que ele fala para esse povo não ir aos gentios. Lembrando que esses apóstolos, eles eram pessoas muito humildes, né? Eles eram pescadores, pessoal que não tinha uma cultura muito ampla para poder discutir com um povo que já tinha aí uma questão não religiosa, mas tinha um conhecimento, né? Então, por isso que Jesus faz essa comparação. E quando Jesus fala sobre a questão da ovelha perdida, é porque nesse momento as ovelhas eram muito importantes para essa região. Então, era muito comum uma cidadezinha viver em função de um rebanho de ovelhas. E essas ovelhas, elas davam toda a sobrevivência para este povo. Dava a questão da lã, o leite, às vezes até a carne, enfim, eles viviam disto. Então, por isso que ele faz esse comparativo. Ele pega
coisas do cotidiano para ensinar a questão do evangelho e os ensinamentos de Jesus para o povo em si. O povo que já estava mais preparado, né? Que é importante a gente sempre bater nessa tecla. Não faz sentido na doutrina de Jesus ele desprezar algum povo ou ele privar algum povo do conhecimento da espiritualidade. Não é isso. Por que é que Jesus fala, convida para não ir aos gentios? E a gente pode colocar ainda, porque os apóstolos deviam treinar com aqueles que já estavam um pouco mais preparados. Kardec até faz uma anotação aqui, comentando que a ideia era procurar primeiro os prosélitos, né? Ou seja, os seguidores, entre pessoas de boa vontade, ao invés de perder tempo com aqueles que se recusam a ver e ouvir. E isso se aplica para a gente hoje também, né? Transmitir a mensagem para aquele que determinadamente se recusa a abrir o coração, a abrir os olhos, a abrir os ouvidos, né, para ouvir uma palavra, isso seja uma pessoa ateu ou uma pessoa que segue uma determinada religião com muito afinco, ela não está no tempo de ouvir algo além. E nós não devemos desrespeitar isso. Muitos de nós, inclusive, talvez nem estejamos preparados para essa transmissão de conhecimento, né? Por outro lado, e a prova de que Jesus não estava de forma alguma desprezando os gentios é o convite que ele vai fazer posteriormente para quem é que ia até os gentios. A Polônia vai comentar isso aí. Exatamente. Só para esclarecer, essas tribos de Israel, segundo o pessoal da FEB, a gente pode comparar com os estados do Brasil. Então, o nosso estado do Brasil, tudo é Brasil, certo? Porém, o norte tem uma característica própria, o sul tem uma característica própria, o nordeste tem uma outra característica, uma cultura diferente, alimentação, vestimentas diferentes. Então, a FEB coloca que essas tribos é da mesma forma que a gente poderia fazer esse comparativo. Isso mais para a gente esclarecer essa questão das tribos, né? Mas que, porém, como nós todos somos brasileiros, aqui também todos eram um povo respeitado e querido por Deus, tá? Simplesmente tinha culturas diferentes, tá? Então é isso. No livro O Caminho da Luz, Emmanuel traz um item importante sobre a escolha de Jesus pelo povo de Israel. E ele traz alguns pontos. Depois de ele trazer alguns pontamentos históricos, ele pergunta por que Jesus tem preferência pela árvore de Davi, né? E aí Emmanuel esclarece que Israel era o povo mais crente, que é aquilo que você colocou. Mas eles eram também os mais necessitados. Por quê? Porque como eles se achavam o povo escolhido, né? Eles se achavam o povo escolhido. Eu sou o povo escolhido por Deus. Então, aí desenvolveu muito a questão da vaidade, egoísmo, eles se achavam exclusivistas, eles eram muito pretensiosos, né? E Jesus tinha que eliminar essas coisas deles. Então, eles tinham conquistado a questão de a gente acredita num Deus único, né? E manteria esta fé nesse Deus, porém, eles não conseguiam pegar esta informação e ser justo com as outras, com a família universal, né? Com a família humana. Respeitar as outras crenças. Então, assim, a crença no Deus único fez com que eles dessem passos numa direção segura, mas o orgulho, a vaidade, o egoísmo podia fazer com que eles se perdessem muito feio, agindo até pior do que aqueles que eram considerados pagãos. Então, era mais fácil trabalhar nesses corações que já estavam um pouquinho mais preparados, corrigindo essas arestas, de falar assim, não é porque você está no caminho do Deus único que você deve desrespeitar aqueles que ainda não pensam como você. Exato, exatamente isso. Você clareou bem, né? Então, Jesus não tinha essa preferência pelos judeus, né? Mas ele percebia a necessidade
de cuidar desse povo. E aí é que está. Se a gente fazer um comparativo com a gente, que é espírita, né? Nós espíritas, nós também não somos os privilegiados. Nós temos um conhecimento diferente, né? Porque assim, a doutrina ela abre os horizontes, né? Eu costumo dizer que ela te dá uma liberdade, você se liberta de algumas coisas, mas isso não faz da gente especial. Mesmo porque é uma responsabilidade enorme. A quem muito foi dado, muito será cobrado. Então, tenhamos a consciência de que esse conhecimento que liberta, que nós temos, também nos dá uma responsabilidade imensa. Então, nada de achar que o fato de ter conhecimento espírita nos torna melhor do que os outros, mesmo porque não é o rótulo que vai responder pelas nossas ações. Não adianta ter um rótulo e não adianta ter acesso ao conhecimento se nós não vivenciamos esse conhecimento. Exatamente isso que a gente precisa compreender, né? E que se a gente fazer esse comparativo, gente, a gente pode trazer aquilo que Jesus colocou para os nossos dias de hoje, né? E veja, Jesus dá essa orientação aos apóstolos e ele se cala, né? Ele dá o tempo, ele permite que os apóstolos façam aquilo que ele orientou. Então, ele fala, se cala e ele continua a sua vida e continua orientando, tá certo? E às vezes, se a gente trazer isso para a nossa vida, isso aqui é muito certeiro, né? Então, a gente tem algumas funções a fazer, a gente tem algumas coisas, algumas tarefas que precisamos realizar. As missões com M minúsculo. Exato. Estamos realizando? Estamos fazendo de acordo? Estamos cumprindo o nosso papel? À medida em que a gente cumpre essa tarefa e desenvolve com destreza, né, sem grandes sacrifícios, novas oportunidades aparecem, né? E aí, veja, Jesus, muitos anos depois, após o desencarne dele, após, enfim, aqui eu não tenho isso para mensurar quantos anos foram após essa orientação, mas percorreu aí alguns anos, ele pede a Paulo que vá aos gentis. Chegou a hora. Né? Exato. Mas, então, a gente percebe que na espiritualidade, nada é acaso. Existe um planejamento. Né? Então, os apóstolos fizeram aquilo que foi pedido, resgataram-se algumas ovelhas perdidas, e aí, então, com o apóstolo Paulo, que ele tinha amplos conhecimentos da Torá, da Bíblia que existia, da questão de Moisés, ele conhecia as leis, né, como ninguém, e ele cumpria a questão da religião dentro da família, né? Ele era um doutor. Então, Jesus aí pede para que ele vá aos gentis. Então, veja, mesmo Paulo sem saber, quando ele lá na infância tinha a família que era rígida em questão de religião, tinha a questão do estudo muito, muito severo, ele já estava sendo preparado para essa tarefa, mesmo sem saber. Então, será se nós, né? A gente não sabe. Nós também pode ser que isso aconteça, né? Então, no caso veja, de Paulo, chegou a hora no contexto do cristianismo e o Paulo era a pessoa preparada, que Jesus não considerava que os apóstolos estavam preparados, os apóstolos podiam começar com quem era mais fácil primeiro, e mesmo Paulo tendo sido escolhido, chamado por Jesus para orientar os gentios, Paulo ainda se preparou, né? Para quem lê o livro Paulo Estevão, se preparou durante 3 anos no deserto para começar essa tarefa, para se sentir pronto de verdade. E fazendo também um paralelo disso, né? Com Jesus tendo pedido por etapas, a gente tem o próprio conhecimento do Espiritismo, porque Kardec deixa muito claro nesse capítulo que os Espíritos não falaram tudo de uma vez.
Eles foram gradualmente fazendo as revelações, isso na época da terceira revelação, né, que a gente chama o Espiritismo, porque a ciência já tinha dado passos, já tinha preparado o ambiente, aí ok, chegou a hora. Mas mesmo tendo chegado a hora, os conhecimentos foram sendo dados de forma gradual e Kardec deixa claro que ainda não tinha sido dito tudo, que ainda ia ter um próximo momento para que a gente tivesse mais preparado, e a gente pode ver, veio a codificação espírita, que estabelece as bases. Tantos anos depois, vieram, por exemplo, os livros do André Luiz, que clareiam ainda mais sobre como é a nossa vida espiritual, a nossa vida no mundo espiritual. Então, é necessário respeitar o tempo das coisas. O Kardec fala, não foi senão sucessiva e gradualmente que os espíritos abordaram as diversas partes conhecidas da doutrina, e é assim que outras partes serão reveladas à medida que o momento tenha chegado para fazê-las sair da sombra, que tem a ver aí com o alqueire e o candeeiro, que a gente vai falar aí também, né, sobre o compartilhamento do conhecimento, e também comentando de quando Jesus pede, né, que os apóstolos levem a mensagem, os apóstolos questionam o fato de Jesus falar por parábolas, né? E Jesus explica que ele é como se ele dosasse a quantidade de informação a ser dada. Então ele colocava num contexto comum ao dia a dia, colocando só um pinguinho de conhecimento, porque o povo ainda não estava preparado para entender tudo. Ele até falava que com os apóstolos, ele falava de forma mais clara, mas mesmo os apóstolos ainda não estavam no time de entender tudo. Então, Jesus fala por parábolas, não é para esconder, é por respeito à etapa do conhecimento, e é um grande aprendizado para a gente também entender que até hoje a gente está extraindo informações das parábolas, de tanto que Jesus codificou para que a gente tivesse, ao longo dos séculos, oportunidade de aprender cada vez mais com aquilo. E uma coisa interessante que Kardec coloca aqui também é que não importa se algumas coisas estavam obscuras ainda pela forma como Jesus falava em parábolas, porque o amor que ele vivenciou é o mais importante. Que é aquela coisa, né, que acho que é o Gandhi que fala, né, que se perdesse todas o evangelho todo e sobrasse só o sermão do monte, a essência estava ali. Da mesma forma, o conhecimento que a gente tem do tanto que Jesus vivenciou o amor é o que importa da doutrina. Os outros conhecimentos são só conhecimentos para completar, igual o Espiritismo que vem mastigar as informações, é só para nos ajudar a trilhar o caminho, mas a essência independe do que vem nas parábolas. É só para a gente caminhar um pouquinho mais. É verdade, é isso mesmo. E aí, né, ele pergunta assim, nós estamos na terceira revelação. Então, já passou a segunda, passou a primeira, e aí nós estamos preparados para essa terceira revelação? Como estão as nossas atitudes, as nossas ações, o nosso comportamento? Nós estamos trabalhando de acordo com a nossa tarefa? Qual é a nossa tarefa? Né? Nós cumprimos essa tarefa? Por menor que seja a nossa tarefa. Ah, eu sou dona de casa. Eu estou cumprindo bem o meu papel? Está fazendo com amor? Eu sou mãe. Eu estou fazendo o possível? Eu estou dizendo não ao meu filho? Eu estou dizendo, isso aqui você não pode fazer por causa disso, disso, disso? Então, não importa. Eu sou varredor de rua. Eu estou varrendo de acordo? Então, não importa qual é a tarefa, né? E para a gente... Se a gente quiser galgar tarefas maiores, a gente tem que cumprir bem esta. E aí diz assim, né, que o Saulo, ele foi o vaso escolhido para trabalhar com os gentis, porque ele estava preparado para isso, pelo conhecimento que a gente já tinha dito aí antes, tá? E quando Jesus fala lá no capítulo sobre apartar as ovelhas dos bodes, ele também não está fazendo isso, olha, prefiro as ovelhas e deixo os bodes de lado, né? Não é isso. O que ele está dizendo é que as ovelhas ela tem um tipo de necessidade, um tipo de tratamento. Os bodes têm outro tratamento. Então, a comida é diferente.
Eu não vou alimentar o bode com a mesma refeição que eu alimento as ovelhas. Então, por isso que Jesus fala dessa separação. E por que Jesus usa isto? Ele usa isto porque isso aqui era uma atividade econômica no período. As pessoas viviam, vilarejos viviam em função da criação das ovelhas, né? E dos bodes, certo? Então, eram coisas do cotidiano daquele povo, eram coisas comuns para eles. Por isso que Jesus falando a linguagem de cada um, para cada um entender. Da mesma forma, hoje nós precisamos traduzir determinadas coisas e usar linguagens diferentes. Então, por exemplo, se a gente trabalha na evangelização infantil, não é a mesma coisa do que da forma como a gente fala na palestra. A gente precisa adaptar. Se a gente está numa reunião com jovens, se a gente não fala a linguagem deles, a gente vai cativar menos, a gente vai traduzir menos a mensagem. E o tempo todo, esse capítulo deixa explícito, né? Nós somos convidados a transmitir o que nós já conhecemos, seja em quesito de cristianismo, seja em quesito de espiritismo, e o principal é conseguir vivenciar a mensagem, né? Como a Polônia falou, se a gente coloca nas nossas atividades do dia a dia o melhor que nós podemos ser, nós estamos vivenciando o cristianismo, estamos vivenciando o espiritismo e estamos ensinando aqueles que estão ao nosso redor. Isso é nossa tarefa. Isso Exato. É colocar não colocar a candeia sob o alqueire, e sim para todo mundo ver. Isso é vivenciar o evangelho, né? Os ensinamentos de Jesus. Bom, no livro Fonte Viva, tem uma citação sobre a candeia, né? E ele diz assim, ó, a candeia, para ficar acesa, precisa do óleo, né? Porque, e eu vou explicar aqui o que é essa candeia, e do oxigênio para poder queimar, né? Ele precisa de elementos para gerar a combustão, que é o fogo. E o que são combustível, para manter acesa a luz. E nós, para nós manter a nossa luz acesa, nós também precisamos de combustível. E qual é esse combustível? É a nossa fé, o nosso conhecimento, a nossa crença, né? O amor, para que a gente possa transformar as nossas energias em amor, bondade, renúncia, boa vontade. Então, a gente precisa alimentar o nosso combustível também. E aí quando nós acendemos a nossa luz, as outras pessoas ao nosso redor também se beneficiam. Exato. Aí vem uma explicação aqui sobre a candeia, que é muito complicado de entender, né? Porque candeia aqui para nós é uma coisa, para eles lá era outra. Alqueire aqui para nós é medida, né? Não é? Alqueire é medida. Exato. Ela é uma forma de medida. Para eles lá tinha um outro significado. Então, só esclarecendo. Candeia, ela é um instrumento que se utilizava para colocar fogo. Lembrando que naquele período não existia luz elétrica. Então, todo mundo tinha. Nem lamparina. Todo mundo tinha. Ela era feita de barro ou de cerâmica. Então, de acordo com a possibilidade da família financeira, alguns tinham de barro, que às vezes eles mesmos faziam, ou alguns compravam de cerâmica, tá? E aí se colocava óleo dentro, ou azeite dentro desse pote, ok? E aí se encaixava este pote dentro de um outro utensílio que se chamava alqueire. Esse outro utensílio tinha o fio, o pavio, né? Que a gente conhece como pavio, que aí se colocava o fogo e acendia a luz. Então, por isso que Jesus usa, e assim, em todas as casas existiam, todas as casas existiam, todas as casas faziam essa ação. E aí, então, por isso que Jesus utiliza este ato para explicar o evangelho.
Para quem, eu acredito que os jovens não sabem, né, o que vem a ser lamparina, A né? gente tem uma Mas ideia. o pessoal mais antigo, né, os 50 anos para frente, para baixo aí, sabe o que é lamparina, o que é o lampião. Então a candeia ela é um parecido com lampião e lamparina, ok? E Jesus cita E aí isso para então, falar da transmissão da mensagem, né? Isso é importante. Imagina o fogo queimando como a nossa luz interna que a gente precisa mostrar. Não é mostrar no sentido de orgulho, de estrelismo, não. É mostrar a luz que ilumina os outros também. exato. E aí, aqui, esse ensinamento de Jesus, ele tem um comparativo como medida, né? É um comparativo de medida, porque assim, eu não poderia encharcar aquela vasilha de óleo. Eu tinha uma medida para fazer. E aí, o que isso tem a ver com a gente, né? Então é assim, como a gente mede o sentimento do amor? Não tem como medir. Não tem como a gente falar assim, a Lívia ama muito, a Polônia ama um pouquinho. Nós não temos instrumentos para medir, né? E isto vale para a gente no nosso dia a dia, né? Dentro de casa, dentro dos nossos familiares, no nosso trabalho. Como eu vou medir o amor das pessoas? A Muitas bondade das vezes as pessoas? pessoas identificam esse nosso amor por meio da nossa prática, né? Por meio das Exato. nossas atitudes, elas sentem o compartilhamento desse amor, né? A emissão desse amor. Exatamente, exatamente. E aí ele diz assim, né, ó, que a luz ela precisa brilhar aonde há escuridão. Então que cada um de nós possamos ser luz por onde a gente for. Mesmo que a escuridão não seja material, né? Uhum. Que a gente não sabe o que está no íntimo de cada um, né? E a candeia viva da luz espiritual, veja que importante isso e que profundo, ó. A candeia viva da luz espiritual é a perfeita imagem de ti mesmo. Então, quando eu tiver sendo a Polônia na mais profunda acepção, né? No meu mais profundo amor, na minha bondade, eu estou sendo luz, né? Ou seja, a gente precisa deixar de ser mensageiro para ser uma mensagem. E essa mensagem é através das nossas atitudes e comportamentos. É isso, Olivia. E tem um alerta importante aqui, né? E eu falo bem para mim assim, eu sempre comento que eu demorei muito para compartilhar os conhecimentos que eu fui adquirindo, né, durante a minha vida no espiritismo e tal. E tem um puxão de orelha importante aqui que o Kardec deixa. Aqueles que tiverem medo de se confessarem discípulos da verdade não são dignos de serem admitidos no reino da verdade. Ou seja, não devemos ter receio, medo, vergonha de mostrar as nossas atitudes. Então, de se dizer cristão, de se dizer espírita, de tomar as decisões e dizer que aquelas decisões são conscientes de acordo com a nossa crença, porque essa é a transmissão da mensagem que Jesus pede, tanto verbal quanto sendo mensagem, né, por meio das nossas atitudes. E ele comenta que uma forma de ver se a gente está fazendo isso mesmo é quando a gente, por exemplo, incomodar, que é o que ele fala, quem perder a vida, quem quiser salvar a vida, perdê-la-á, e tem um item aqui. Sereis bem felizes quando os homens vos odiarem, vos separarem, vos tratarem injuriosamente. O que isso está querendo dizer? Quando as pessoas ficam incomodadas com a nossa vivência, com a nossa fala, e por que isso vai incomodar? Porque as pessoas querem vivenciar o material. Eita.
Então, quando a gente incomoda os outros, significa que a gente está realmente vivenciando a mensagem. E é claro que a gente não precisa se portar como beato, tá? Mudar de uma hora para outra não é o caminho, é a gente ir mudando aos pouquinhos e não nos importarmos com as críticas alheias. De, por exemplo, quando a gente escolhe fazer alguma coisa certa, que a gente julga ética, enquanto ficou comum agir de uma outra forma. Então, nas pequenas coisas da vida, se a gente acha que não é justo, não é honesto furar fila, não importa se as outras pessoas estão furando, que nós possamos dar o exemplo de seguir com as nossas convicções em todos os âmbitos da nossa existência. E é isso, né? Tentar a cada dia vivenciar esse evangelho, não esconder, lembrar que existem aqueles que estão com o coração mais amaciado, que é até mais fácil chegar até eles, como Jesus fala, né? Os sãos não têm necessidade de médico. Então, algumas pessoas têm um orgulho tão grande que faz essas pessoas se fecharem numa crosta inacessível. Então, que a gente procure aqueles que já têm uma rachadurazinha assim. Tem muita gente precisando ser consolada, e é um pouco do nosso objetivo aqui, né, ao compartilhar essas informações, esses estudos do Evangelho. É isso. É verdade. É isso, gente. O convite a vocês a lerem o capítulo, né? Eu acho que com essas questões aqui, dá uma clareada, né? Nessa questão do entendimento do capítulo. É isso que a gente espera, né? Tá bom? Ótima semana. Para vocês também, um abraço. Tchau, tchau.